todo o país e aqui no Piauí também, as atenções estão voltadas para esse processo, esse julgamento da presidente Dilma Rousseff, que começou no Senado hoje, que deve se estender pelos próximos dias. Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Joelson? Boa tarde. Olá, boa tarde, Eli. Boa tarde. Você que nos acompanha. É isso mesmo, as atenções estão voltadas para o Senado Federal. É a última fase desse rito que começou lá na Câmara, ainda lá no maio, que resultou na admissibilidade do impeachment, e agora é a última fase do Senado presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Foi instalado hoje pela manhã, né, Gelson? Mas há também uma expectativa muito grande para a presença da presidente afastada, Dilma Rousseff, na segunda-feira em Brasília. Então vamos ver como foi esse início de julgamento e também a opinião de alguns senadores do estado do Piauí. O processo de julgamento da presidente Dilma Rousseff começou por volta das 9h30 da manhã. O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo, comanda a sessão que deverá se estender pelos próximos dias. Por telefone, o senador Ciro Nogueira, do PP, falou sobre o rito do julgamento. Um momento importantíssimo que o Senado Federal está vivendo. Do meu ponto de vista, até um momento triste. Eu não gostaria de estar agora julgando uma presidente da República, até porque eu ajudei a elegê-la. O processo deve se ouviu inicial já a oitiva das testemunhas. Eu acredito que esse processo vai entrar até no sábado, durante a madrugada, para que a gente encerre esse momento. Na segunda-feira, a presidente virá para ser inquirida aqui no Senado Federal. E eu acredito que na terça-feira, na madrugada de terça para quarta-feira, deverá acontecer a votação final do processo. A presidente Dilma decidiu ir pessoalmente ao Senado apresentar os seus argumentos de defesa. Será a primeira vez que a presidente vai comparecer a uma sessão ao longo de todo o processo para explicar as acusações de pedaladas fiscais, feitas inicialmente pelo Tribunal de Contas da União e utilizados pela oposição para dar início ao impeachment. O senador Ciro Nogueira não acredita na absolvição. É uma situação consolidada pela contabilidade das pessoas que estão fazendo o levantamento dos senadores, então irão ter em torno de 60 votos contra a presidente Dilma, aprovando o impeachment, conduzindo o presidente Michel Temer ao poder. Nós temos que agora aprovar o impeachment, tentar que o presidente Michel Temer tenha condições de aprovar algumas reformas urgentes que tem no país, para que a gente volte a retomada de crescimento do país, para dar maior segurança à população no que diz respeito ao seu emprego. Os senadores que defendem Dilma Rousseff acreditam que a iniciativa de ir ao Senado é positiva. Por telefone, Regina Souza, do PT, disse que não existem argumentos jurídicos para a cassação, mas que o julgamento político deverá condenar a presidente. Ontem teve um fato que pode influenciar, que inclusive nós vamos usar na defesa. É que um procurador da Lava Jato expressou, segundo ele, o sentimento de todos os procuradores da Força Tarefa. Ele disse que se sentiu usado, estão se sentindo usados, que eles foram usados para ajudar, para proporcionar o impeachment da presidenta. E ele diz textualmente: agora que o impeachment está consolidado, nós estamos sendo descartados. Nós fomos usados, agora não nos querem mais. Uma coisa nessa linha ele disse para a Folha de São Paulo. E isso está mexendo muito, assim, causou um certo alvoroço, né, porque eles estão... Eu disse no plenário que aquilo era uma delação não premiada. Ele fez uma delação dizendo que eles foram utilizados, a Operação Lava Jato, de fato, foi utilizada para o afastamento da Dilma. Apesar da previsão de placar desfavorável, Regina Souza ainda mantém a esperança de uma virada no Senado. A gente nunca perde as esperanças, né? Então, se fosse um julgamento do ponto de vista jurídico, ele está destruído. O argumento jurídico está destruído, não só por todos os advogados, mas por grandes juristas desse país. Não tem crime de responsabilidade. Mas ele é um julgamento político, a gente sabe disso. Foi um processo engendrado, tramado, construído com a engenharia muito bem feita desde a eleição de 2014. Então, é um processo difícil, mas que não é impossível reverter. Da situação, foi o registro feito aí pela nossa reportagem. Nós estamos, inclusive, recebendo aqui no estúdio o deputado Heráclito Fortes, que já está aqui com a gente, vai falar um pouco a respeito desse cenário todo em Brasília, dessa perspectiva de condenação ou não da presidente Dilma Rousseff
Deputado, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui no Jornal do Piauí. Antes de mais nada, o senhor acredita na tese do senador Ciro? O impeachment vai acontecer? Eu acredito numa realidade que nós estamos vivendo. O Brasil inteiro está cansado. Aliás, não sei se você viu ontem, uma televisão mostra um programa de 2009, um programa feito pelo Geneton Moraes, uma homenagem à memória do Geneton. E exatamente ele entrevistando o Fernando Collor. Se você pegar os argumentos do Collor, são os mesmos argumentos que estão sendo usados agora. De que é uma decisão política. Mas, gente, o que é o Congresso, o que é a Câmara? São casas políticas. Mas é preciso a motivação jurídica. Ah, sim, exatamente. Se pegou a motivação jurídica, e aí usa-se a argumentação política, mas baseada num fato concreto. Baseado num fato concreto. Dizer que a pedalada não é grave, é gravíssimo. Ah, mas no passado houve. Nós não podemos continuar repetindo erro atrás de outro. Mas é crime? Crime, Crime. Crime grave. O ex-ministro Ciro Gomes esteve aqui e disse, olha, pedalada acontece, sempre aconteceu, mas não é um crime que justifique um impeachment. Diz que estão fazendo remédio para governo ruim. O papel. Até pode ser remédio para governo ruim. Agora, o que não pode é o povo estar pagando o preço. Porque é um negócio interessante. A Dilma, em 3 meses de governo, saiu de uma maioria de 300 e tantos deputados que lhe apoiavam para 110. De quem é a culpa? Dela. De quem é o fracasso? Dela. Acabou-se o clube da falsa felicidade. Gente, faz um levantamento para ver os deputados federais que tiveram acesso a Dilma durante esse período todo. Deputado, mas esses argumentos que o senhor está utilizando não justificam um impeachment. O governador, até em entrevista agora há pouco com o Elivaldo Barbosa, falou o que a Câmara está fazendo, o Congresso está fazendo toda vez, instituindo uma regra, toda vez que o presidente não tiver uma maioria na casa, vai passar a ser... Não é isso, você está enganado, não é isso. Não se trata disso. Esse é um processo que ele veio crescendo. Por exemplo, o caso específico daquelas reuniões na minha casa que a Regina dizia que era uma conspiração e que era golpe. Nós começamos conversando com o PT. Nós não queríamos golpe, nós queríamos diálogo. Nós nos juntávamos com os deputados do PT para encontrar um mecanismo de governabilidade. Nós queríamos o quê? Nós queríamos a proporcionalidade nos critérios de distribuição das atividades do Congresso. Conversávamos. Os deputados passavam para o Mercadante e para o Zé Eduardo Cardoso. E eles subestimavam o Congresso. Aliás, o Collor diz ontem, o meu pecado foi virar as costas para o Congresso Nacional. Em regime democrático, você tem que saber, gostando ou não, que você não pode subestimar, você sendo presidente da República, nem o Poder Executivo, nem o Poder Judiciário. Agora, nem o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário. Agora, deputado, vamos fazer um exercício de futurologia quase que real, concreto. Governo e oposição agora, nessa relação atual, admitem o impeachment, a aprovação do impeachment até com relativa facilidade. Agora, o que muda no governo Temer é efetivo? Em primeiro lugar, a Dilma não teve capacidade de virar um voto durante todo esse período. Só perdeu. Agora, o governo Temer, no dia seguinte, day after, já está começando a acontecer o mesmo sentimento que aconteceu na queda do Collor e quando o Itamar assumiu. O Brasil está tão cansado, e nós, congressistas, somos o reflexo da sociedade brasileira, que vai se fazer tudo para dar certo. Reforma à vista? Reforma, sim. Não me pergunte o tamanho, não me pergunte... Porque agora, qualquer assunto que se falar de reforma, você pode interpretar que ela está vinculada à aprovação do impeachment ou não.
O que é preciso que se faça é no dia seguinte, você sentar e discutir, porque há uma maioria sólida. Eu sou meio cético com relação à reforma, porque estou naquela casa desde 82 e já ouvi de Ulisses e de Tancredo dizer que na vida parlamentar deles eles nunca conseguiram a reforma política. Porque essa reforma política, ela invoca vantagens e desvantagens. E nós, infelizmente, só queremos votar as vantagens. Então, ela é complicada. Você sabe qual é a solução para isso? É se votar uma reforma agora para passar daqui a 5 a funcionar. Próximas eleições, futuras. Daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas se você fizer agora, você não consegue. E nós tivemos, Elivaldo, um azar muito grande. Há 10 anos atrás, nós aprovamos a cláusula de barreira e, de maneira incompreensível, o tribunal vetou. Hoje eles morrem de arrependido. Então, a gente vive numa situação de insegurança jurídica. Felizmente, agora, para a próxima eleição, acabou. Por exemplo, o caso da definição dos tamanhos da bancada. Você se lembra que no início desse pleito de 2014, nós vivemos a aflição de saber o tamanho da bancada, por exemplo, do estado do Piauí, no ano eleitoral. Nós temos que acabar com isto. Nós temos que ter uma definição de regras claras, permanentes e duradouras. Deputado, o Pois telespectador aqui querendo saber se, na opinião do senhor, essa ida da presidente Dilma na segunda-feira, pessoalmente lá na sessão, pode ter algum peso, pode ter alguma mudança no contexto geral ou não vai alterar, na sua opinião, em nada? Bom, em primeiro lugar, ela legitima o processo. Ela não vai mais poder chamar de golpe, porque ela vai chamar o presidente do golpe, que é o Lewandowski, de excelência. Vai pedir a palavra Sua Excelência, Lewandowski. Que golpe é esse em que ela chama de excelência? O golpeado, geralmente... não reconhece a autoridade. Não reconhece a autoridade. Entendeu? Então é isso a grande vantagem. Eu, se fosse ela, não iria. Ela vai aceitar o processo. Ela vai aceitar, ela vai legitimar. E, principalmente, para a repercussão internacional. Eu tenho feito uma peregrinação, eu sou vice-presidente do Parlatino Brasileiro e sou membro do Parlasul. Eu fui a El Salvador. Você, quando chega, por exemplo, em El Salvador, esse bolivarianismo ainda funciona, embora esteja na decadência profunda. Eles vêm com a tese do golpe. Aí eu pergunto, vocês sabem o que é a Petrobras? Vocês sabem o que fizeram com a Petrobras? Vocês sabem, por exemplo, o que é o crédito consignado, que vocês todos têm? Você sabe o que é meter a mão no crédito consignado? Quando você usa... Mas nenhuma dessas situações que o senhor está citando é objeto das apreciações do Senado, na medida em que apenas as culpas do TCU... Então, eu estou chegando isso exatamente para voltar àquela sua pergunta. Você tem o argumento político ou tem o jurídico? Eu estou lhe mostrando alguns fatos que juridicamente dão sustentação a isso. A prestação de contas. O senhor não acha, por exemplo, que essas investigações, e algumas que o senhor citou agora, Petrobras, não atingiram de maneira irrestrita muitos políticos? O senhor mesmo chegou a ser citado numa delação premiada. Mas eu acho que está bom assim, tem que ser feito assim. Isso não gera uma confusão na cabeça das pessoas? Por exemplo, quem viu o senhor sendo citado naquela delação pode imaginar, é um condenado. Pois é, então mas é preciso que a sociedade comece a conviver com isso. É preciso que você separe as coisas. Esse caso específico, vai lá um réu confesso e me cita num contexto que não tinha nada a ver com coisa nenhuma. Você sabe o que está acontecendo com ele? Ele está com 60 dias e não consegue apresentar uma prova. Ele disse que o senhor teria recebido 1 milhão no voto da comissão. E de uma maneira imbecil, a prestação. Ele ia receber. Em 2006, eu não era candidato. Eu não tinha sequer conta de campanha. Agora, qual era a vantagem, ele, que era um agente do governo, de me dar dinheiro em 2010 se eu era exatamente um dos caçados pelo governo, um dos perseguidos do governo? Você tinha um poder de voto na comissão, segundo ele.
Mas como se dava... Porque veja bem, rapaz, o presidente da comissão marca, data e... não Organiza o processo. Não, exatamente. Havia uma briga entre a Bahia e Pernambuco por conta da refinaria, mas ele não diz em nenhum momento que conversou comigo. Conversei com o Sérgio Guerra, conversei com o fulano, que diabo é isso? Mas essas coisas são boas, porque elas clareiam. Elas clareiam. E nós precisamos passar limpo. Eu estou à inteira disposição para que se investigue. Eu tenho uma vida, graças a Deus, que me faz com que durma tranquilo. Todo o Piauí e o Brasil sabe o massacre do que fui vítima em 2010. As portas se fecharam para mim, para o Tasso, para vários deputados. Porque o que aconteceu em 2010? Nós fizemos uma cobrança muito grande via Senado com relação aos erros do PT. E o Lula enlouqueceu. E aí resolveu fazer um caça às bruxas. Fez em 2010 e fez em 2014. Veja o nível de qualidade do Senado, a queda que teve, Elivaldo. Ele esqueceu a Câmara e foi para cima do Senado. Agora, você fazer isso com o dinheiro do povo é que é ruim. Você fazer isso com o dinheiro da Petrobras, você fazer isso com o dinheiro das estatais, com o dinheiro do fundo de pensão, isso é que é preciso ser passado ali. Deputado, eu queria agradecer a sua presença, nosso tempo acabou, mas agradeço a sua participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço. Agora eu queria lhe pedir meio minuto. Pois não. Eu estava aqui, você conversando com o Galego, e eu vi uma matéria sobre Parnaíba e vocês atravessaram a Ilha Grande. Isso. Eu queria chamar a atenção, Elivaldo, a vocês de um fato. O governo do Estado precisa tomar conta, com urgência, daquela ponte. Aquela ponte, Elivaldo, é uma construção do governo Alberto Silva, dos anos 70. E não está se fazendo nenhuma manutenção. Essa ponte amanhã tem um acidente ou ela é interditada. Eu estou fazendo isso aqui pedindo a vocês que façam esse registro. Porque ou se o governo do Estado faz manutenção, ou eu quero pedir ao Ministério Público que responsabilize. Porque já foi avisado, joga a culpa para a prefeitura, joga para lá, e a ponte não tem tido nenhuma assistência de manutenção. Então eu quero agradecer a vocês, pedir isso aqui e alertar as autoridades. Nós não podemos ter a repetição do que aconteceu em Algodões, que não foi por falta de aviso. Muito obrigado, deputado, pela presença. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa, também falando de política aqui conosco. Obrigado,